Hoje eu estou cheio de amor para dar e estou cheio de amor para receber. Ih, que será que está acontecendo comigo? Pro céu, me ajuda aí a entender. Bora estudar sistema endócrino. Mil beijinhos para vocês. E aí, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao estudo da integração do sistema sensorial, nervoso e endócrino. Lembrando que esta aula está mais destinada à integração entre o nervoso e o endócrino. Eu e Guache estamos aqui circundados por gravuras, esquemas, rascunhos do Leonardo da Vinci, um gênio. Um artista genial que nos diz o seguinte: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Essa videoaula que vai ser mais curtinha do que a anterior foi longa. Ela vai tratar então de um tema que aposto que vocês vão gostar e vai estimular vocês a fazer uma pesquisa lá no finalzinho. Então, bora lá estudar sistema endócrino. E a gente começa a nossa videoaula falando sobre conceitos fundamentais. Afinal de contas, a galera do ensino fundamental precisa ir com isso bem redondinho na cabeça quando ingressar lá no ensino médio ou em alguma escola técnica. Então, a gente começa pela palavra excreção. Excreção é o processo de eliminação dos produtos metabólicos residuais do metabolismo celular. O que é o metabolismo celular mesmo? É o trabalho rotineiro das nossas células. A gente já falou do sistema excretor lá atrás. E aí o sistema excretor, eu fiz questão de deixar aqui como exemplo a própria urina. A urina ela é uma excreta, né, fabricada pelo sistema excretor. A urina resulta, né, do resíduo do trabalho das células para obtenção de energia. Lembram que quando uma célula trabalha para obter energia, dependendo do que ela usa, se ela usar, por exemplo, proteína para extrair energia, ela vai produzir os tais resíduos nitrogenados, né? Amônia, ureia, ácido úrico, e isso não pode permanecer no sangue, isso vai passar pelos rins e os rins vão produzir essa urina com vários excessos e eliminar isso para fora do corpo. Então, tá aqui o exemplo do que é excreção. Nesta videoaula, a gente não vai falar muito de excreção. Na verdade, a gente vai ficar focado na questão da secreção, que é um outro processo. É a produção e liberação de uma substância fisiologicamente ativa, ou seja, funcional, por células de um determinado órgão ou por uma glândula. Coloquei aqui para vocês dois produtos de secreção, no caso a insulina, que é secretada por algumas células do pâncreas, e também a nossa saliva, que é secretada pelas nossas glândulas salivares. Lembrando que a saliva é um suco digestório, que inicia a digestão dos carboidratos na nossa cavidade bucal. A insulina, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre ela, ela tem a ver com o aviso, né, que é dado às nossas células da chegada de glicose no sangue. Então, para a glicose entrar dentro das células, precisa que alguém avise. Quem vai fazer isso para a gente é a insulina, produzida por parte do pâncreas. O pâncreas não faz só isso. Muito bem. Quando a gente falar de sistema endócrino, a gente vai usar muito o termo glândula ou grupamentos de células glandulares. Então, todas elas têm a ver com a função de secreção, nunca de excreção. Então, toda glândula secreta alguma coisa. Então, o que é uma glândula? Agrupamento de células ou órgãos cuja função é elaborar essas substâncias fisiologicamente ativas que vão ser utilizadas em outras partes do corpo para auxiliar ou ativar alguma função. E depois também vocês vão ver que é para também, às vezes, desativar essa função. Exemplo disso, no caso, a glândula tireoide, que fica na base do nosso pescoço, vai produzir vários hormônios. O hormônio é uma substância fisiologicamente ativa.
Nós vamos falar dele já já. Ou então, células do pâncreas, que produzem a tal da insulina. A insulina é um outro hormônio. Glândulas sudoríparas, que produzem o suor. A gente poderia colocar outros exemplos, né? A própria glândula salivar, que produz, que secreta a saliva. A glândula sebácea, que produz aquela gordurinha que lubrifica a pele. Então, tudo isso que as nossas glândulas fazem é por meio da função secreção, nunca excreção. As glândulas, elas são divididas em dois grandes grupos, glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Repare bem essa parte aqui inicial da palavra, o prefixo ex é para fora, endo é para dentro. Então, uma glândula exócrina, ela vai secretar substâncias que vão ser lançadas por dutos. Dutos são canaizinhos, né? Para fora do corpo ou para o interior de algum órgão, para a cavidade de algum órgão. Exemplos disso. Glândula sudorípara produz suor. O suor, quando é produzido, ele é lançado para fora do corpo por meio dos poros. Todo mundo sabe disso. Já vimos isso há pouco tempo aí, quando eu falei no sistema sensorial da estrutura da pele. Células do pâncreas, são outras células, do pâncreas, que produzem o tal do suco pancreático. É aquele suquinho que vai ajudar lá no processo final digestório, lá no intestino delgado, né? Ele tem que ajudar a finalizar o processo digestório. Esse suco ele é produzido e ele vai ser lançado dentro do intestino delgado por um canal, por um duto, que é o chamado duto colédoco. Aliás, ele é um duto comum, onde vai passar o suco pancreático e também vai passar a bilis, que é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e lançada por esse mesmo canal para o interior do intestino delgado. Então, tudo isso que é lançado ou para fora do corpo ou para o interior de algum órgão, a gente fala que é produzido por glândula exócrina. Quer ver mais um exemplo? A lágrima. As nossas glândulas lacrimais que ficam, né, na parte lateral do olho, né, na parte mais externa aí do olho, elas produzem a lágrima. A lágrima sai por um buraquinho, que é por isso que vai lubrificar o olho o tempo todo, né? Ou então, quando você tiver uma crise existencial, um problema, você vai chorar e essa lágrima vai ser eliminada para fora do corpo. Tudo isso é glândula exócrina. E aí tem as glândulas endócrinas. Se a gente vai tratar de sistema endócrino, então você já vai associando o seguinte: nós vamos falar de glândula endócrina, a gente não vai falar das exócrinas. A gente sabe que glândula faz as coisas através da função da secreção. Então, a glândula endócrina, ela vai sempre secretar produtos. Esses produtos são chamados de hormônios, olha eles aqui. Os hormônios são substâncias fisiologicamente ativas, né? Elas funcionam como mensageiros químicos. Eles são lançados onde? Para fora do corpo? Não, eles são lançados sempre para a corrente sanguínea. Então, de qualquer forma, isso vai ter que chegar no sangue e é através do sangue que esse hormônio vai nadando e vai chegar até o seu órgão ou tecido-alvo. Então, na verdade, quando a glândula secreta esse hormônio, ele já, entre aspas, né, já sabe para onde ele vai via corrente sanguínea. Ele vai estimular ou vai inibir as funções desse órgão ou tecido-alvo. Exemplos disso. Então, no caso, a gente já tinha falado, célula do pâncreas. Tem um grupo de células do pâncreas. O pâncreas tem duas funções, uma endócrina e a outra exócrina. A exócrina é aquela que a gente não vai falar, que é a produção de suco pancreático. Nós vamos falar da função endócrina das células do pâncreas. Elas produzem um hormônio, o hormônio é a insulina. O que faz a insulina? Ao ser lançada na corrente sanguínea, ela avisa as células que está entrando açúcar, docinho, glicose no sangue. Porque se ela não avisar, a célula não sabe, não abre as suas portas para a entrada da glicose, que é um elemento fundamental para a extração de energia. E aí você já vai lembrar do problema da diabetes, blá, 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 que a gente vai falar mais para frente. Bom, a glândula timo é uma que tem aqui em cima do osso, que a gente tem na frente do peito, né? A glândula timo, que é pouco conhecida, ela produz um hormônio também, a timosina. A timosina
ela quando cai na corrente sanguínea, né, nas vias sanguíneas aí, ela vai direto para os nossos linfonodos, para o baço, e vai estimular ambos a produzir quem? Linfócitos, aqueles glóbulos brancos que vão atuar no mecanismo de defesa, que a gente já viu também numa videoaula anterior, quando a gente falou lá do sistema linfático, associação com o sistema cardiovascular, por conta da imunidade corporal. Então, o nosso foco, galera, é aqui, olha, glândulas endócrinas, hormônios, mensageiros químicos, órgãos-alvo, órgãos ou tecidos-alvo. Esse vai ser o nosso foco, beleza? E aí eu resolvi colocar algumas imagens para ver se facilita também a compreensão, né, da diferença entre glândula endócrina e exócrina. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma parte qualquer do corpo, um recorte, né? E você tem do lado esquerdo uma glândula exócrina representada e do lado direito uma glândula endócrina representada. Verifique que no caso da glândula exócrina, essas célulazinhas aqui, elas é que vão secretar uma substância fisiologicamente ativa e ela vai sair do corpo ou pode sair e cair dentro de uma cavidade de um órgão. No caso de uma glândula endócrina, essas célulazinhas, que são as células secretoras, células glandulares de qualquer órgão, ou de uma glândula mesmo, fabricam, secretam, né, a substância fisiologicamente ativa, que é um hormônio, e cai dentro aqui, olha. Isso aqui é um vaso sanguíneo em corte. Na verdade, é um capilar, que é aquele vaso sanguíneo bem fininho. Então, todas essas substâncias, todos esses hormônios que são secretados por glândulas endócrinas são lançados dentro da corrente sanguínea. Aqui ao lado, a gente sempre usa o pâncreas como exemplo, porque tem autores que fazem uma terceira classificação, que na verdade é só ele que faz parte dessa classificação, que é a glândula anfícrina, é uma glândula que tem as duas funções, exócrina e endócrina. Eu acho até desnecessário, mas só para a gente reconhecer, o pâncreas ele tem uma porção que é exócrina, então você tem lá, né, as células que produzem o suco pancreático, lançam dentro desse canalzinho, esse canalzinho vai se juntar com o canal biliar e vai formar um canal único chamado duto ou canal colédoco. E aí vai lançar, né, as substâncias aqui secretadas no intestino delgado para facilitar a digestão. Aqui da vesícula biliar, lembrando, vem a bilis, né? Então, tudo isso aqui é produzido e é lançado por um canal comum, um canal colédoco, dentro do intestino delgado. Essa é a porção exócrina do pâncreas. Não vamos trabalhar isso, nós vamos falar da porção endócrina do pâncreas. Tem outras células, são ilhas de células, chamadas células de Langerhans ou ilhotas de Langerhans, que vão fabricar dois hormônios. A gente fala muito da insulina, mas tem o parceiro dela que é o glucagon, né? Esse nome estranho. Na verdade, o que a insulina faz, o glucagon desfaz. E aí, isso vai ser produzido e vai ser lançado aqui no vaso sanguíneo. E esse vaso sanguíneo, o sangue é que vai encaminhar esses hormônios secretados pela porção endócrina do pâncreas para algum lugar, que depois a gente vai conhecer. Aqui eu tenho uma listagem de tudo que é célula endócrina, então dentro de órgãos você tem uma parte que é chamada de célula endócrina que secreta esses hormônios. Então aqui, ó, hipotálamo, timo, pâncreas, blá, blá, blá. Tem uma lista toda aqui. Embaixo você tem aquilo que a gente chama de glândula propriamente dita, que aqui tem apontada, né? Esse vermelho mais escuro é da glândula tireoide. Sobre ela, e seria dos dois lados, eles puseram num lado só. Tem as paratireoides. Então, aqui tem um par de glândulas paratireoides que ficam sobre a glândula tireoide que está na base do pescoço da gente. E aqui, né, só mais exemplos aí de glândulas exócrinas, sebáceas, sudoríparas, etc., que nós não vamos trabalhar. O nosso foco será aqui com as chamadas glândulas endócrinas e também células endócrinas que fazem parte de alguns órgãos, ok?
E como é que isso vai acontecer? Isso acontece através de um mecanismo chamado de feedback lá do inglês, ou traduzindo para a nossa língua, o mecanismo de retroalimentação. Vamos ver se vocês conseguem entender e recordar alguns conceitos já vistos. Toda vez que o teu organismo receber, por meio dos órgãos sensoriais, um estímulo, pode ser interno ou pode ser externo. Esses órgãos sensoriais, através de um impulso eletroquímico, vão encaminhar lá para o sistema nervoso essa informação, que vai processar essa informação e, dependendo do caso, se for uma necessidade imediata de reação, essa tal ação rápida que eu coloquei aqui, ele vai lá, no caso de um arco reflexo, né? Ele vai lá estimular o músculo esquelético, vai dar um choquinho nele para esse músculo reagir e você sair lá de uma situação de perigo, por exemplo. Mas nem sempre é assim. Às vezes o teu organismo ele está sendo estimulado a fazer alguma coisa que não precisa ser tão imediato. Sei lá, o cara vai fazer atividade física e aí o sistema nervoso vai conversar lá com o sistema endócrino, né? Papo reto com ele aqui e falar, olha, colega, é o seguinte, o cara vai fazer atividade física, então ajuda aí porque você vai ter que produzir um hormônio. E aí já é uma ação mais lenta, é via mensageiro químico que vai lá pelo sangue, nadando, até uma glândula, por exemplo, a glândula tireoide, que fica na base do pescoço. Essa glândula vai produzir um hormônio, a tiroxina, e vai começar a aumentar a produção desse hormônio. Conforme começa a aumentar a produção desse hormônio, o que vai acontecer? As células vão aumentar o seu ritmo metabólico. É isso que a tiroxina faz, ela aumenta o ritmo do metabolismo celular. A célula fica meio pilhada, tipo, tomou 1 litro de café ou de Coca-Cola, né? E aí o que vai acontecer é que, conforme aumenta demais esse nível, não pode aumentar muito também, né? O próprio organismo, com o superaumento, ele vai dar uma resposta contrária, ele vai fazer com que esse estímulo sensorial cesse. Então, é o aumento do nível do hormônio que chega num determinado momento lá que vai causar uma resposta contrária. Opa, não pode ficar essa célula trabalhando que nem louca para sempre. Então, a própria subida do nível desse hormônio causa no corpo uma reação que está aqui nessa alça de retroalimentação que cessa o estímulo. Contrariamente, o que vai acontecer? Quando esse hormônio cair de nível, né? Porque se cessou o estímulo, cessa o encaminhamento disso para o sistema nervoso, cessa a produção do hormônio pelo sistema endócrino e cessa a produção do hormônio que vai para a glândula estimulá-la a produzir a tal tiroxina. Então, caiu o nível de tiroxina, tudo cai. Aí o que vai acontecer, né? As células baixam de novo a bola e começam a trabalhar num ritmo normal. Então, o que a gente chama de mecanismo de retroalimentação vai depender do nível do hormônio que está sendo produzido do seu órgão-alvo e da sua necessidade. Ele pode subir ou ele pode descer. Se ele sobe, tem um certo nível que ele pode subir, o nível desse hormônio no sangue, e além daquilo vai dar uma resposta contrária e vai cessar o estímulo inicial. Se ele cair muito de nível, ao contrário, né? Na verdade, vai estimular mais, e aí tem que retomar todo esse processo para subir de novo. Então, esse sobe e desce do nível hormonal é o que a gente chama de controlar ou regular uma quantidade de um determinado hormônio num determinado nível e mantê-lo estável a longo prazo. Por isso que a gente diz que essa ação do nervoso com o endócrino, ela é uma ação lenta. Tudo bem? E aí, pessoal, vocês vão reconhecer que eu encaminhei um mapa conceitual, ele não está exatamente igual a essas imagens que eu vou mostrar. Eu dividi esse mapa conceitual em 2, estou mostrando a parte superior e a gente vai tentar entender por que existe essa integração entre o nervoso e o endócrino. Então, no caso, mais uma vez eu represento aqui o
encéfalo dividido ao meio, cortado no plano longitudinal. Vocês vão reconhecer algumas partes que a gente já viu na videoaula passada, mas tem alguns atores principais que fazem parte dessas regiões, né, de órgãos nervosos, que vocês vão reconhecer. Então, a gente já tinha falado sobre o corpo, que eu também chamei de glândula pineal, que está aqui, bem abaixo aqui do finalzinho do corpo caloso. Então, está aqui em destaque verde. Tudo que diz respeito à glândula pineal, eu resolvi usar o código verde, está aqui. Vocês também vão reconhecer o hipotálamo, que fazia parte lá do encéfalo. O hipotálamo, utilizei o código da cor azul, ele vai estar compondo o sistema nervoso, mas vai ter toda uma função de conexão com o sistema endócrino. E tem aqui penduradinha, aqui, né, abaixo do hipotálamo, uma glândula, que até então a gente não tinha falado sobre ela, que é a hipófise. Essa é a mais importante aí nesse processo. Ela é que vai encaminhar um monte de hormônios para o corpo que vão atuar sobre um monte de órgãos. Então, eu destaquei a hipófise em cor de rosa. Mas a hipófise, ela está dividida em duas partes, que a gente chama para variar de lobos, né? Ela tem uma parte que é cor de rosa, que eu segui aqui esse padrão de cor, que a gente chama de adenohipófise, que é o lobo anterior, é a parte anterior da hipófise. E ela tem a parte posterior, que está mais vinculada, ela está mais conectada ao próprio sistema nervoso, que é a neurohipófise, ou lobo posterior. Então, a hipófise como um todo é isso, ela está dividida em parte anterior e parte posterior, e cada uma recebe um nome, adenohipófise, a anterior, e neurohipófise, a posterior. Muito bem, como é que essa loucura aqui funciona? O comandante de tudo aí, no fundo, é o próprio hipotálamo. O hipotálamo, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir neurohormônios e ele vai mandar tanto para a adenohipófise, diretamente para ela, como ele vai mandar para a neurohipófise. A neurohipófise, por sua vez, tipo secretária do hipotálamo, ela anota algumas coisas aqui, ela vai também encaminhar para a adenohipófise, para a parte anterior da hipófise, alguns neurohormônios produzidos pelo hipotálamo, depositados nela, e também ela é capaz de produzir os seus próprios hormônios. Então, por exemplo, aqui, a neurohipófise que está amarelinha, que está representada aqui, ela faz essas duas coisas, ela encaminha coisas para a adenohipófise, mas olha aqui, ó, ela produz os seus hormônios. Ela produz hormônio chamado ocitocina, ela produz hormônios liberadores que vão estimular a própria adenohipófise e ela produz um hormônio importantíssimo que é a vasopressina ou chamado hormônio antidiurético. Então, a neurohipófise, secretária do hipotálamo, primeira secretária, né, faz tudo isso. A segunda secretária é a adenohipófise, que é uma secretária muito importante, né? Ela vai receber esses comandos que vêm do hipotálamo e vai produzir aqui uma série de hormônios. Então, eles aqui, ó, prolactina, hormônio gonadotrófico, tireotrófico, adrenocorticotrófico, esse palavrão, somatotrófico. O que significa esse trófico que aparece no final, né, no sufixo aí dessas palavras? Trófico é em direção a, caminhando em direção a, né? Então, é um hormônio, por exemplo, o gonadotrófico, que provavelmente vai nadar em direção às nossas gônadas, ovários e testículos. Tireotrófico é um hormônio que vai nadar em direção à tireoide. Adrenocorticotrófico é um hormônio que são hormônios, né? Aqui no caso, que vão nadar em direção às glândulas que ficam apoiadas sobre os nossos rins, as adrenais. Somatotrófico. Soma significa corpo. Trófico em direção. Então, vai em direção a todas as células do corpo, principalmente aquelas que têm a ver com o processo de crescimento. E a prolactina, esse aqui que não tem trófico no final, vocês vão entender já já para que ela serve. Então, tudo que está em cor de rosa são hormônios fabricados, produzidos pela parte anterior, pela adenohipófise. Para ela fazer isso, ela não faz sozinha. Ela tem que ser estimulada. Ela vai ter dois estímulos.
Um estímulo que vem diretamente do hipotálamo e um outro estímulo que o hipotálamo envia para a neurohipófise e a neurohipófise, por sua vez, envia para a adenohipófise. E se a gente seguir, né, esse padrão de cores, aqui também tem a glândula ou corpo pineal, que vai produzir um hormônio. Ele é um pouco apartado desse processo, mas é um hormônio que é extremamente importante, né? É um hormônio chamado melatonina e ele vai ser importante para influenciar a secreção de hormônios do hipotálamo e da hipófise, além de controlar o ciclo sono-vigília. Ele é um carinha que fica ali, né, meio filmando tal a situação, e aí se acontece alguma coisa, ele dá um toque para o hipotálamo, né? Então ele é também importante, presente aí nesse processo todo de produção hormonal. Então essa é a parte superior daquele mapa conceitual, e aí agora a gente vai para a parte inferior dele. Bom, então está aqui apresentada a parte inferior lá do mapa conceitual. Tem um diferencial que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte, né? A questão aqui do hormônio timosina. Eu vou explicar essa coisa da cor, né? Ter mudado. Mas essa parte inferior, ela vai tratar da ação hormonal nos diferentes órgãos-alvo. E eu tentei manter o mesmo código de cores. Então, tudo que está em amarelinho é produzido pela neurohipófise, são hormônios produzidos por ela. Tudo que está em cor-de-rosa são os hormônios produzidos pela adenohipófise. O verdinho é o hormônio produzido pelo corpo ou glândula pineal. E aqui a timosina, eu coloquei azul e rosa, porque a timosina é um hormônio produzido pelo timo, que é esse órgão glandular que fica sobre o osso aqui no peito, o osso externo, e fica mais ou menos até uns 15 anos, depois ele atrofia, né? Essa glândula atrofia. Além de fazer a maturação de linfócito, ele tem uma atuação sobre o hipotálamo, por isso que eu coloquei a cor azul do hipotálamo, e sobre a própria hipófise como um todo. Então, o azul e rosa é porque, além dessa função, ele também atua sobre tanto o hipotálamo quanto a hipófise, estimulando-os a produzir os seus hormônios, ok? A outra coisa que eu quero chamar a atenção nessa imagem, nesse slide, é isso que eu coloquei ao lado, que é uma orientação para você fazer a sua pesquisa. A sua pesquisa proposta lá na atividade é você pensar em qualquer uma das glândulas, menos essa aqui, tá? Você só não vai poder falar da questão da tireoide. Sobre a disfunção de uma glândula, tanto para mais quanto para menos. O que significa isso? Quando uma glândula, como é o caso da tireoide, ela tem uma baixa na produção dos seus hormônios, no caso, eu dei o exemplo aqui da tiroxina, pode ser a triidotironina ou outros, né? Mas esse exemplo aqui você não vai poder usar, porque já está explicado. O que vai acontecer? Vai acontecer uma doença, a pessoa vai ficar com o chamado hipo, que é pouco, né? Diminuído aqui, hipotireoidismo. Que vai dar os efeitos, cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera, e vai ter uma atrofia da glândula e ainda um ganho de peso, né? Por isso que eu botei o cara aí no sofá, caidão, caidaço, tal. A pessoa come pouco e engorda. Quando a glândula faz exatamente o contrário, ela enlouquece e aí ela começa a produzir esse hormônio em grande quantidade, ela vai ter o hipertireoidismo, que vai dar exatamente os efeitos contrários. Vai ter perda de peso, come, emagrece, 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 emagrece. Vai ter óleos salientes, como dessa senhora aqui. Vai ter suores direto, a pessoa sua, tal, né? O suor, principalmente suor noturno. E vai ter um inchaço na parte do pescoço, que vocês também observam aqui na mesma pessoa. Esse olho esbugalhado, a gente chama de exoftalmia. Exo, né? O olho vai sair, né? Como se ele estivesse querendo sair para fora da órbita ocular. Isso acontece porque atrás do globo ocular tem um tecido onde a tiroxina vai atuar e esse tecido vai começar a crescer, aumentar, empurrando os olhos para fora da órbita ocular. Por isso fica com esse olho esbugalhado. E esse papo, esse pescoço grosso aqui, né, inchado, é porque exatamente a glândula começa a aumentar em tamanho, né? Como ela aumenta em tamanho, ela cria esse inchaço aqui. Então, isso aqui é uma
É uma tarefa que vocês têm de fazer uma pesquisa de qualquer outro hormônio, pode ser da tireoide, mas menos a tiroxina, tá? Pode ser, por exemplo, a calcitonina, você pode pensar em outra coisa. O que acontece quando uma glândula enlouquece? Quando ela entra numa disfunção, para mais e para menos, tá? Então, é uma coisa que vocês podem usar o Caderno da Cidade, vocês podem usar o Trilhas, você pode pesquisar na internet para poder responder a questão que foi proposta. Tudo bem? Olha pro céu, eu vou confessar uma coisa. Essa videoaula mexeu muito comigo. Agora eu tô começando a entender por que os meus estados de espírito mudam tanto de um dia pro outro. E eu fiquei meio assim, pensando, me deu vontade de sair por aí, fazer umas aventuras, trepar nas árvores, dormir a hora que eu quiser, fazer umas pinturas malucas e até namorar. Olha pro céu, essa aula foi bem legal, bem danada essa aula. Vamos ver as próximas. Então, galera, vamos estudar, que tem muita coisa para aprender aí sobre a ação desses hormônios no corpo. Beijo para vocês, a gente se vê em breve.